Olá, estamos aqui novamente, dando prosseguimento aí neste período a gravações que possam ser úteis e nos auxiliar na reflexão sobre a vida, sobre aquilo que o mundo tem nos apresentado. Eu queria te pedir nesse instante que se recolha um pouco e me acompanhe mentalmente em uma pequena prece, elevando os nossos pensamentos e sentimentos ao mais alto, que possamos comungar com as vibrações dispostas neste instante, que nos façam perceber a beleza, a justiça e a bondade, que o nosso ser, assim inundado com as benesses do universo, crie condições para assimilar humildemente o melhor para cada um de nós e que esse entendimento nos fortaleça para o enfrentamento das vicissitudes de nossa existência, ancorando-nos na paz do Cristo desse orbe, Jesus. Assim seja. Que bom, né? A prece sempre nos coloca numa outra condição daquela em que estávamos. Essa outra condição, normalmente, pode nos auxiliar na percepção daquilo que até então não tínhamos conseguido. Em outro vídeo, que eu acho que no final ele aparece no quadradinho, eu não entendo muito bem disso ainda, vou aprender, mas ele está lá no finalzinho, eu explico as minhas razões, por que nós estamos fazendo isso, mas de uma maneira especial hoje eu quero dedicar esse estudo à Fraternidade Espírita Irmão Anselmo, que fica aqui em Belo Horizonte, no bairro São Francisco. As pessoas que me conhecem de lá, uma casa que eu faço estudos com certa regularidade e que nesta quinta-feira, dia 19, eu tinha até um agendamento lá, mas por motivos de força maior, como esses que estamos vivenciando neste momento na nossa cidade, no nosso estado, no país, no mundo, nós precisamos fazer alterações de rota. Tão comum na vida de um espírito imortal. Nós, desde que levantamos hoje, observamos que foi um dia agitado, nas redes sociais principalmente, cheio de notícia. Parece que alguns de nós começou a se despertar ainda mais para a situação em que nos encontramos. E com isso, circularam vários assuntos. Só de corrente de oração, eu recebi uns 10. Mas tá bom. Um amigo evangélico me convidando a fazer oração todo dia às 12 horas. Uma amiga católica me convidando para orações às 15. Um amigo espírita pedindo para fazer coro com ele às 22 e mais outras pessoas. Eu acho isso bom. Numa recente comunicação que anda circulando por aí, de Bezerra de Menezes, através da psicofonia de Divaldo Pereira Franco, em evento na Federação Espírita do Paraná, na fala final, Bezerra de Menezes fala que, nesses momentos tormentosos, os céus nos enviam ainda mais emissários para facilitar o nosso contato com o mundo espiritual.
E esse contato, evidentemente, ele é favorecido quando o ambiente está menos poluído com os nossos raios mentais, muitas vezes ainda contaminados pelo medo, pelas incertezas, pelas dores, mas acima de tudo pelas preocupações. E eu fiquei durante parte do dia refletindo sobre isso, falando que nós, à luz do Espiritismo, podemos apresentar uma nova maneira de pensarmos situações como essas. E eu me lembrei de Jesus. Bem, não por acaso, Jesus é o nosso modelo e guia apresentado pelos Espíritos como o paradigma para nosso progresso intelectual moral. Eu me lembrei de uma passagem de Jesus no Getsemane, relatada por Mateus, logo após a ceia, pouco antes de Jesus ser preso pelos soldados romanos. A narrativa de Mateus está no capítulo 26, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui, isso mesmo? 26, e vai dos versículos 36 a 46. Ela diz o seguinte: Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Tendo levado consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus. Disse-lhes então: Minha alma está em tristeza mortal. Demorai-vos aqui e vigiai comigo. Adiantando-se uns poucos passos, se prostrou com o rosto em terra, orando, e disse: Meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas não se faça nisto a minha vontade, e sim a tua. Depois veio ter com os seus discípulos e, achando-os dormindo, disse a Pedro: Então, não pudestes 1 hora vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. De novo se retirou 2ª vez e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Vindo outra vez, encontrou-os novamente dormindo, porque estavam carregados os olhos deles. E deixando-os, foi orar 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ter com seus discípulos e lhes disse: Dormis ainda e repousais? É chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima o que vai me trair. Não dá para fazer uma análise teológica com os arranjos, os pormenores que tem aqui, porque não temos capacidade para isso, absolutamente. As nossas reflexões sempre são com base naquilo que o assunto apresentado causa em nós. Nosso amigo Marcelo, lá do Casimiro Cunha, Marcelo Mateus, é que me ensinou a reflexão, e isso comigo. Isso para mim, qual a importância disso?
A importância para mim nesse texto está muito focado na expressão de Jesus para com Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, no vigiai e orai. Normalmente a gente vê por aí um ou outro texto no orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Mas aqui está claro, é vigiai e orai. Jesus nos ensina pelo exemplo, não é mesmo? E olha, quando você olha a narrativa que os evangelistas trouxeram sobre Jesus, Jesus vigiava bastante. Jesus vigiava porque ele percebia tudo que estava ao seu lado. Ele percebia o que estava ao seu lado porque Jesus era contrito consigo mesmo, sempre em comunhão com o Pai. Jesus percebeu o grito de Bartimeu na estrada. Jesus vigiou e percebeu aquela mulher que vertia sangue tocando a sua veste. Os evangelistas narram que Jesus, logo depois, principalmente a ressurreição de Lázaro, que foi um evento que comove bastante o texto bíblico, Jesus mudou de rota, de caminho, porque sabia que alguns os esperavam. E aí não era hora dele ainda. Quando nós aportamos no Espiritismo, nós entendemos o espírito imortal que somos. Uma das certezas que temos costuma causar em nós outros um certo susto. Está aqui no Livro dos Espíritos. Quando vai tratar do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, Kardec, entendendo que as nossas dimensões se interpenetram sempre no campo mental, pergunta aos espíritos, é a questão 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Uma leitura superficial não dá medo disso aqui, né? Quer dizer que os espíritos influem na nossa vida? Hoje é fácil a gente perceber isso, entender que fala de influência, não fala de posse, não fala de certeza, não fala de comando. Quando fala frequentemente são eles que vos dirigem, está falando frequentemente, não está falando sempre. E o que nós aprendemos? A gente aprende que influência é aquilo que provoca em nós reflexão. Então pode ser uma influência positiva, mas também pode ser uma influência negativa. Negativa não no sentido do ato em si, mas negativa na sua consequencialidade. Porque quando agimos sob a influência e ela é mais forte do que a nossa essência, nossa consciência acusa. Quando ela acusa, dói. Não é mesmo? E agora, em tempos de rede social, o que nós temos mais é a influência. Elas sempre existiram. O nosso momento é um momento delicado mesmo. Eu adoraria
usando a prerrogativa de uma fé cega, dizer que tudo vai ficar bem. Não sei se tudo vai ficar bem, no sentido de que o que é bem para mim pode não ser para você. O que eu sei é que vai passar. E que nós vamos chegar do lado de lá dependendo de como agirmos durante a passagem. O que eu sei é que se o pior para nós for um desencarne, ele não está encerrando a minha vida. Está apenas botando um ponto e vírgula na minha caminhada. Então, a gente precisa cuidar para não nos deixarmos levar por influências daqueles que têm entendimento diferente do nosso. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Precisamos saber que na história da humanidade, situações de grandes transformações são mais frequentes que possamos imaginar. No Livro dos Espíritos, há uma lei que está na nossa consciência, em germe, mas que nos faz compreender as transformações pelas quais passamos ao longo da nossa caminhada. Kardec chamou de lei de destruição. Os espíritos falam que ela é importante para servir à causa do progresso. Não quer dizer com isso que ela não seja imposta. Não necessariamente. Nós transformamos o mundo, tornamos a nossa vida melhor em vários campos. Poderíamos torná-la melhor para mais pessoas. Mas aí a outra chaga está lá na questão 913. Aí a chaga é o egoísmo. Então nós precisamos compreender que nesses dias, queridas irmãs, queridos irmãos, é necessário tomarmos posse da fé raciocinada, que aí sim será inabalável, porque vai encarar este momento face a face e não nos tirar na rota do progresso ou da evolução, como queira. Não há nada programado especificamente para cada um, mas não é surpresa as vicissitudes da existência para nenhum de nós. É que agora ela atingiu um número maior de pessoas, uma notoriedade, uma visibilidade, não é mesmo? O que dá a entender que não vai sobrar nada do outro lado. O que a trajetória espiritual nos ensina é que nós não vamos ser mais aquilo que éramos antes. E aí vamos ter que aprender a conviver com um mundo novo, que será por nós construído a partir do que fizermos com a vivência nesse momento tormentoso. Vigiar é cuidar. Mas cuidar do quê? Cuidar do que me cabe. Cuidar do que me dirige. Quem me dirige? Quem me dirige é o meu pensar. Somos o que pensamos. Pensamos a partir do que sentimos. Então é importante
educar o sentimento. Não dá para reprimir. O evangelista fala que Jesus se entristeceu e se angustiou. Muitos de nós agora está triste e angustiado. Mas ele buscou, aí sim, na oração, a força necessária para educar essa tristeza e essa angústia e encarar o que ele percebia que seria uma situação difícil. Pai, afasta de mim o cálice, mas faça a tua vontade. E depois, brilhantemente, ele fala para os discípulos: levantai-vos, vamos. Observe, vamos esperar vir até nós. Vamos. É ação positiva, assertiva, perante aquilo que a vida vai apresentar. Os próximos dias nos trarão notícias difíceis de serem digeridas. É bem possível. Se nós olharmos por aqueles que já passaram por isso, na China, na Coreia, Taiwan, Irã, estão passando agora Itália, Espanha, Alemanha, Portugal. Terão momentos difíceis de serem digeridos, assustadores mesmo. Mas se você cuidar da sua casa mental, você vai perceber também que é uma rede de solidariedade instalada. Professores se capacitando para dar aula pela internet, jovens se oferecendo para ajudar os mais velhos para colocar o lixo na rua, para fazer compra. Evidentemente que tem também os que estão assustados, estocando comida, comprando álcool, gel, para poder ficar aquele monte de álcool gel. Você que vai escolher como lidar com essa notícia. Qual o vínculo que isso vai fazer com você? Mas a partir do que está na sua cabeça. Para isso, cuide-se mentalmente. Será que vale a pena ficar vendo tanto programa de televisão falando sobre isso? Vamos botar outra coisa, vamos escutar uma música, fazer alguma outra coisa diferente. Se valer deste momento, passar por ele, fazer prece. Muitas empresas estão disponibilizando gratuitamente coisas na internet que você pode ver no celular. Nós vamos estar aqui postando sempre, refletindo. Eu estou com uma proposta. Tá vendo aí atrás aí, ó, os livros? Estão sujos. Inclusive, se tiver alguém que souber como é que limpa livro, tirar pó, correr o olho dentro deles, como eu leio marcando, ver o que está marcado, compartilhar com as pessoas. Vigiar minha mente, para que o meu sentimento não determine as minhas ações. Quando Jesus fala a carne é fraca, ela é mesmo. Mas o espírito é forte, vigoroso, soberano. Basta um pequenino esforço que nós alteramos o rumo de nossas vidas. Nos basta para isso vontade, nos fala os Espíritos, a questão 909, não é mesmo? Não se desesperem. A vida não acaba. Se o medo é esse, não acaba. Façamos o que está ao nosso alcance. Quem puder ficar em casa, que fique. Não fica para não se contagiar. A gente não fica para não contagiar os outros. Uma rede. É pensar no outro. Oportunidade de caridade. Isso que cabe em mim.
neste momento. Desligue um pouco de um futuro que ainda não chegou. Não se permita que a preocupação te tire do norte existencial. Preocupação li certa feita, que é como movimentar-se numa cadeira de balanço. Você se move, mas não sai do lugar. Preocupação é isso. Fortaleça na fé raciocinada. Não há nenhuma praga, não há nenhum castigo, não há nenhuma punição. A mesma inteligência que cria o mal já tem neste mal criado o antídoto do bem, nos ensina Kardec no livro A Gênese. Faz todo sentido isso. Que a paz de Jesus, o Cristo desse orbe, a nós ofertada através da certeza da imortalidade da alma, porque nossa fé seria vã se não fosse Ele retornar e estar com os seus, te alimente nos momentos de dificuldade. Estamos juntos. Que venha o que tiver que vir e que aprendamos da melhor maneira para fortalecer nosso espírito e a nossa caminhada num processo de regeneração íntima que nos capacitará cada vez mais a vivermos sempre no bem. Que Deus abençoe você. Já é uma certeza. Mas que você apodere-se dessa bênção. Que não venha até nós de fora para dentro. Já está contida conosco e precisa, única e exclusivamente, germinar e dar bons frutos. Até mais ver. Nos encontramos novamente.